A gente está na página 237 do Antiédipo, né? É um subcapítulo que se chama O Uso ou o Funcionalismo em Etnologia. Aqui o Deleuze e Guattari vão contrapor um certo método etnológico ao método psicanalítico e colocam questões aí interessantes para a gente pensar também a relação entre a psicanálise e a esquizoanálise. Então, eu vou abordar duas questões aqui antes da gente entrar no texto, mas são questões que eles vão entrar mais, né, ao longo do texto e vão explicar melhor o que eu estou dizendo. Vou tentar trazer aí de uma maneira simplificada, né, o que eu entendi. Primeiro, é como se a gente precisasse compreender aqui que a psicanálise e a esquizoanálise pensam de maneiras diferentes a relação entre o desejo e o campo social. Para a psicanálise, o campo social, as instituições, de certa maneira, são transcendentes com relação ao desejo. Para que se formem grupos, para que se formem instituições, para que se forme a cultura, foi necessária uma espécie de renúncia libidinal e esse desejo foi desviado e usado como energia neutra, enquanto sublimação, enquanto um desejo sublimado, né? Então, nesse sentido, essas estruturas sociais seriam transcendentes com relação ao desejo, passariam pela renúncia do desejo, a transformação do desejo para serem instauradas. Na esquizoanálise, as, o campo social ele não é transcendente com relação ao desejo. Ele é imanente ao desejo. Só que há uma diferença de regime. E essa diferença de regime implica o seguinte, que a nível das máquinas desejantes, a formação, a produção e o funcionamento são uma coisa só. A nível das formações sociais, a formação e o funcionamento são diferentes. Porque a formação de uma estrutura social como a família, por exemplo, ou como o Estado, ela se deu há milhares de anos e tem certa estrutura que se reproduz. Agora, como essas estruturas funcionam hoje é outra coisa, mas o modo como elas funcionam hoje não nos diz como elas foram formadas. Então, nessa diferença de regime entre desejo e campo social, o campo social, de certo modo, funciona de uma maneira diferente do modo como ele foi formado. Então, essa é uma espécie de descrição da diferença de regime, né? As máquinas desejantes, elas funcionam e são formadas e são produzidas ao mesmo tempo, o tempo todo, enquanto as estruturas sociais, como a família, o Estado, o mercado capitalista, uma estrutura linguística, um órgão também biológico, né? Eles possuem uma espécie de transcendência com relação à sua formação, aos processos da sua formação. Ele já tem uma espécie de modelo que vai se reproduzindo. E essa é a diferença de regime entre o desejo e o social, ou, por outro lado, entre o molecular e o molar. O molar estando no domínio dos grandes conjuntos, da estatística, e o molecular do desejo descodificado, dos movimentos intensivos, das dimensões é, da ordem de uma microfísica, uma micrológica. Então, um exemplo disso. Se para o Deleuze-Guattari não há diferença entre o campo social e o desejo, já que o desejo que investe o campo social, mas há uma diferença de regime.
Eles podem dizer, por exemplo, que o nazismo tinha a ver com desejo, né? Tinha a ver, não propriamente com explicações do tipo, eles, uma mística por trás, um ressentimento econômico. Bom, tinha tudo isso, mas também tinha um desejo que faz corpo disso, né? Faz corpo de todos esses fatores, que dá uma direção para todos esses fatores, uma direção fascista, né? Que seguia um regime fascista. E então eles estão dizendo assim, uma produção social como um partido e um regime que se impõe só podem ser explicados por uma dimensão molecular. Começam numa dimensão molecular, apesar de que adquirem um outro status quando se põem num coletivo. Os símbolos, ao contrário do que é a psicanálise, que remete tudo ao falo, à castração, os símbolos num campo social, eles funcionam, eles ligam o desejo. Então tem algo de luminoso nos símbolos sociais, né, nos símbolos da cultura. Então é por isso que quando algo passa de um domínio das máquinas desejantes para uma máquina social, há essa separação também entre a formação dessa máquina e o uso que se dá a ela em uma determinada época, né? Então, o modo como um Estado foi formado e os símbolos atuais que determinado Estado vai utilizar, que determinado tirano vai utilizar para se apropriar da máquina estatal, é outra coisa. Então, a gente tem também a passagem das relações entre máquinas desejantes, fluxo e corte de fluxo, para o domínio do luminoso sobre o corpo sem órgãos, que é esse campo coletivo do desejo e das imagens que passam entre as máquinas desejantes, as imagens ou símbolos, né? Então, essa é uma primeira questão de uma diferença entre a psicanálise e a esquizoanálise. Para a psicanálise, as formações sociais implicam uma renúncia da libido, uma renúncia e uma transformação da libido, uma identificação ali entre as pessoas, né? E o investimento do desejo nas prescrições e nos interditos. Para a esquizoanálise tem algo semelhante aí, mas não há uma renúncia ao desejo. Pelo contrário, tudo é sexual desse ponto de vista. Não há. O conceito aqui de sublimação não nos serve. Não há uma transformação de uma energia libidinal numa energia neutra. É tudo desejo. O desejo investe família, sexo, língua, Estado, política. Uma outra questão que vai decorrer dessa é uma certa diferença que o Deleuze e o Guattari colocam entre o método etnológico e o método psicanalítico. Nesse sentido, o método esquizoanalítico estaria mais próximo do método etnológico. E a diferença pode ser descrita pelas seguintes perguntas. A psicanálise, ao se deparar com um símbolo, pergunta sobre isso o que significa. E geralmente tem respostas prontas sobre o que significa. Enquanto a etnologia pergunta como isso funciona, como que um determinado símbolo, como que um determinado objeto funciona numa determinada cultura, num determinado grupo. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma análise do Deleuze, que tem um pouco do como isso funciona e tem um pouco como o que isso significa. E como que a partir do encontro com o Guattari, o Deleuze vai mais para o funcionalismo, vai mais para como isso funciona, uma pragmática,
Então, o Deleuze, em algum momento, esteve mais próximo do Lacan, por exemplo, no Lógica do Sentido, no Diferença e Repetição, no Sacher-Masoch, né, que é o que eu vou trazer uma reflexão sobre. Então, o Deleuze, em algum momento, estava mais próximo dessa leitura também exegética, né, hermenêutica, assim, da psicanálise, uma leitura de um conteúdo latente, né, por trás de um conteúdo manifesto. E porque admirava muito Lacan, né, estava nessas leituras na época. Mas depois do encontro com o Guattari, o Deleuze vai mais para essa direção pragmática e funcionalista. Tanto que todos os conceitos que ele ainda usava lá, sentido, o próprio falo, né, a própria vazio, a fissura, esses conceitos vão dar lugar a conceitos como as máquinas desejantes, né? Vão dar mais consistência a esse conceito de corpo sem órgãos. Então vai haver uma mudança também na obra do Deleuze, né? Que ele, ao conhecer o Guattari, ele vai abandonando a psicanálise, ou ao menos alguns conceitos, né? Os principais conceitos aí de uma psicanálise estruturalista. Mas é a seguinte análise do Deleuze, né? Ele está fazendo a leitura dos livros do Sacher-Masoch. Foi um escritor que acabou dando nome a essa perversão, né? O masoquismo. E Deleuze está fazendo uma releitura porque, para ele, as pessoas usam à torta e à direita esse conceito, mas não sabem o que ele implica. E ele vai tentar fazer, então, uma descrição de vários aspectos do masoquismo. Principalmente, primeiramente, diferenciando a análise dele de uma análise freudiana, né, que implicava essa mistura do sadomasoquismo, como se houvesse uma transformação de um em outro, uma transformação necessária de um em outro. E o Deleuze vai começar dizendo, não, são estruturas diferenciais. E ele vai descrever o masoquismo e essa perversão do masoquismo justamente diferenciando ela do sadismo, essa perversão que adquiriu o seu nome a partir do Marquês de Sade, né, da obra do Marquês de Sade. E o Deleuze vai dizer, por exemplo, assim, algumas diferenciações, né? A principal delas, o masoquismo funciona por contrato, o sadismo por instituição. Ele está dizendo como isso funciona. Ele está dizendo como funciona a relação masoquista e a relação sádica. Ele vai dar inúmeras descrições disso na obra do Masoch, né? A obra do Masoch, assim, a que eu considero a principal e que tem a tradução em português é a Vênus das Peles. Mas há outras obras assim místicas, né, com conteúdos políticos, minoritários, masoquistas também, e as quais o Deleuze reuniu, né, para escrever esse livro, para fazer essa análise. E o que implica dizer, então, que no masoquismo se trata de contrato? Implica dizer que na relação masoquista, duas pessoas contratam, elas fazem um combinado. E esse contrato, no caso do Masoch, era um contrato de fato, era um contrato escrito, em que duas pessoas, ao fazerem um combinado, elas se tornam cúmplices na direção de um fetiche em comum. E a gente vai ver a natureza específica desse fetiche. No caso do sadismo, esse se daria por instituição. E a instituição, ela é instaurada, ela é imperativa, ela é uma obrigação. Então, o Deleuze vai lembrar de uma piada
que dizia, em que o masoquista diz para o sádico, me bate. E o sádico diz, não bato. Porque para o masoquista a questão precisaria ser combinada, para o sádico teria que ser imposta. Então o sádico não ia topar se o masoquista quisesse. Então ele diz que não vai bater, ele não topa, né? Então o Deleuze traz esse xiste, né, para dizer assim, os sádicos eles estão num mundo em que só há vítimas e carrascos. Os masoquistas estão num mundo em que se faz uma relação principalmente de cumplicidade. Os sádicos também têm os cúmplices, mas é uma outra cumplicidade, em outras atividades, digamos assim. Mas esse contrato implica justamente essa cumplicidade. O sadismo, bom, tem torturas, estupros, né? O sadismo é essa instituição, essa possessão. Se a gente fosse pensar em termos da demonologia, o sadismo teria relação com a possessão, enquanto o masoquismo teria relação com o pacto. Um é contrapactuado, o outro é instaurado, é possuído. Então, essa é a principal diferença que o Deleuze traz. E isso, ele está descrevendo um funcionalismo, um funcionamento. Ele diz também que o masoquismo é romanesco, enquanto o sadismo é demonstrativo. Ele está falando sobre as características estéticas do discurso de cada um dos escritores. Então, no masoquismo, o masoque recupera um certo tom literário e romanesco, né? É o romantismo mais extremo do Mazoc. Então tem a valorização de certos temas, né? Tem um certo modo da relação com a mulher, específico do romantismo e aprofundado nessa especificidade. Enquanto o sadismo ele é demonstrativo, ele é quase matemático. Se contam os corpos que se destroem. Há um certo uso da lógica, há uma demonstração fria. Então, entre outras, né, entre outras características, se trata para o Deleuze nesse livro, Sacher-Masoch, O Frio e o Cruel, de distinguir duas estruturas, o funcionamento de duas estruturas, porque a princípio o que ele critica no Freud é essa possibilidade de transformação do sádico para o masoquista e vice-versa. E E o que ele critica também é da formação do casal, do sádico com a masoquista, ou da sádica com o masoquista. Ele diz que não se dá assim. Ele diz que o masoquista ele encontra uma mulher masoquizante. E o sádico não vai buscar alguém masoquista, ele vai buscar uma vítima. Pode até ter cúmplice, mas ele vai querer preferencialmente vítimas. Então é um livro bem profundo assim do Deleuze, né? É um estudo semiológico, isto é, um estudo de signos, e ele faz esse estudo de signos nas obras literárias, né? Do Mazoc e do Sade, principalmente do Mazoc. Só que em algum momento o Deleuze, usando o Lacan, ele vai falar sobre a questão do fetiche. Então ele tá explicando os fetiches próprios do Mazoc, né? Então os fetiches próprios do Mazoc são encontrar uma mulher dominadora, fazer um contrato com ela em que ele se torna o escravo dessa mulher. E, e nesse contrato ele tem alguns direitos, mas ela tem quase todos os direitos. Na verdade, ele tem bem poucos direitos. Então ela tem o direito de mandar, de ter uma autoridade total sobre ele.
de chicoteá-lo, de mandar que ele faça as coisas para ela, de ter os amantes que ela desejar. Apesar de que esse vai ser um ponto em que em que o masoquista vai hesitar, né? Então, não é um ponto muito claro a princípio. Da parte dele, os direitos dele, um dos direitos principais é que ela se vista com peles para ele. Então, por isso que ela se chama a Vênus das peles, né? O fetiche dele é com essa mulher que se veste com peles, com roupas de couro e que empunha um chicote. E aí tem as brincadeiras masoquistas lá que o Masoch vai descrever, que tem relação com esse brincar de urso, né, da caça, em que ela é o urso e o persegue, e o suspende, né, e o tortura, enfim. Mas nessa hora, falando sobre o fetiche, o Deleuze vai recuperar uma descrição, uma definição do Lacan sobre o fetiche, em que o Lacan dizia que o fetiche surgiria no momento em que a criança descobre que a mulher falta o pênis, na hora que a criança descobre sobre a diferença sexual. Então, no momento em que a criança descobre sobre a diferença sexual, que a sua mãe falta o pênis, ela deslocaria o pênis faltante da mãe, a ausência de pênis da mãe, para o fetiche. Então ele chega ao ponto de dizer, falando do Lacan, que então o primeiro objeto fetiche seria o primeiro objeto que a criança vê após esse momento. Ou alguma combinação das coisas que ela vê após esse momento. O que seria completamente redutor também para a complexidade dos fetiches, né? Dizer algo assim. Mas, enfim, o ponto é que a interpretação psicanalítica que o Deleuze usa nesse momento diz que os fetiches significam, o que o fetiche quer dizer para a psicanálise significa o pênis faltante da mãe. Então, esse é o modo da psicanálise fazer a pergunta: o que isso significa? E no caso da perversão, o fetiche significa que, já que a mãe falta o falo e a criança vai experimentar um horror diante disso, a criança vai denegar, essa é a palavra, a denegação é o mecanismo de defesa, ela vai denegar o fato de que a mãe falta o pênis, mas vai passar a buscar isso nos objetos fetiches. A denegação, esse mecanismo da perversão, implica que ela sabe, mas ainda assim. Ou seja, o perverso ele não alucina. Não é que ele veja o pênis faltante da mãe nos fetiches. Ele sabe, ele viu. Mas mesmo assim, ele tem esse desejo inexplicável por esse objeto miraculante, o fetiche. João, posso Uhum. fazer uma pergunta que pode ser boba. Qual que é a diferença? Eu não entendo muito entre perversão e sadismo. Qual que é a relação entre essas categorias? O sadismo e o masoquismo seriam tipos de perversão. Seriam diferentes. No caso da visão do Deleuze, seriam duas estruturas diferentes, mas que se referem à perversão. E então é isso, mas eu trouxe esse caso para mostrar para vocês como que o Deleuze, que está fazendo uma análise dos signos do sadismo e do masoquismo, ele, em algum momento, ao usar a psicanálise, ele recai nessa pergunta o que isso significa, sendo que ele estava fazendo toda uma descrição conceitual e política dessa estrutura masoquista. E me parece que ele cai num reducionismo quando ele usa a psicanálise nesse momento, né? Porque, na verdade, ele está falando de como isso funciona, ele está mais profundamente dizendo de como isso funciona. Porque o masoquismo,
como o Deleuze descreve, ele é romanesco, ele é contratual e ele tem uma relação com a mãe, diferente do sadismo que teria uma relação primordialmente com o pai, com a questão do pai. Então, nessa relação com a mãe e também na relação com a mulher, o masoquista ele transferiria o poder simbólico para a mulher. Essa mulher que está mais próxima da natureza, que está mais próxima dos animais, né? Então tem esses elementos, o couro, as peles, a ferocidade dela, né? Tem uma outra palavra, a fúria, ele usa, a fúria dessa mulher, né? Então, o poder simbólico, no caso do masoquista, está transferido para a mulher. Tanto que o homem, o personagem lá do Vênus, da Vênus das Peles, ele se torna o escravo dessa mulher dominadora, né? Dessa mulher carrasco. Só que ele obtém o prazer justamente disso. Ele que propôs o contrato com ela. Então, na verdade, é como se o masoquista ele tivesse numa cumplicidade ali, ele tivesse até mesmo, de certa forma, forjando a mulher que vai escravizá-lo. E essa relação com a mulher e com as minorias e com os animais também, por exemplo, o Deleuze situa como um tema político na época, um tema político da época, que é o século XIX, porque o Mazoc vivia na Galícia, que é uma província de uma região que pertencia ao Império Austro-Húngaro, e essa região tinha as minorias eslavas que eram submetidas ao imperador austríaco. E essas minorias eslavas viviam sonhando pela grande mãe Rússia. Então, vejam que o tema do masculino e do feminino vai para uma dimensão política, do Império Austro-Húngaro masculino, do imperador, e de outro lado, a grande mãe Rússia, né? E o Mazoc vai então também trazer da mitologia, vai buscar na mitologia os nomes, as histórias das mulheres fortes na história mundial. Então, é como se ele fosse fixado nesse tema da mulher forte, do matriarcado, da inversão do poder simbólico dos homens para as mulheres. Então, ele vai falar de Catarina Grande, da Rússia, de Messalina, né? Então, são mulheres, algumas delas imperatrizes, né? Rainhas, outras prostitutas, meretrizes, né? Que teriam adquirido assim, um renome, né? E às vezes essas duas se combinam, né? Essas meretrizes são as próprias imperatrizes. Então, mas o tema está aí, né? Nessa relação de uma mulher que detém o poder, que tem uma relação com o animal. Tem uma relação com essa fúria da natureza, né? Que seria insubordinada à lei do pai. Então, no caso do masoquismo, o masoquista se une à mãe contra o pai, contra o patriarcado, contra o poder masculino. No caso do sadismo, o sádico se une ao pai contra a mãe e contra o feminino em si mesmo também. Eu trouxe esse exemplo porque foi o que melhor me ocorreu assim para distinguir a pergunta como isso funciona da pergunta o que isso significa. Deleuze, na maior parte do livro, ele está discernindo como isso funciona. Só que no momento que ele usa a psicanálise, ele cai no o que isso significa, né? Então, que ele vai querer situar o fetiche, um fetiche que é histórico mundial,
que tem a ver com a política, que tem a ver com as minorias, com uma revolta das minorias contra uma maioria, ele vai recair na besteira de explicar isso como pelo mecanismo da denegação, né? Esse mecanismo lacaniano da denegação. Como se o fetiche, então, fosse a falta do pênis na mãe deslocado para algum objeto, né? Então, assim, os fetiches, eles não são aleatórios. Os fetiches são políticos. Os fetiches implicam, eles são índices micropolíticos, eles são enclaves de relações de força, são encruzilhadas. Só que o próprio fetichista não percebe isso, não se dá conta disso, porque para ele o fetiche é um objeto milagroso. Deleuze e Guattari usam a palavra miraculante. Então, um fetiche pode, como eu disse, pode ser um objeto, pode ser uma cena, pode estar numa roupa, numa posição, mas ele tem sempre esse caráter micropolítico. Ele tem sempre esse caráter de ter sido produzido a partir de um agenciamento a nível de desejo molecular, mas também a nível de uma produção social, que vai estar ali imanente à produção desejante. Esses fetiches do Masoch, né, a bota, né, o casaco de peles, o couro, o escote, todos eles vão indicar essa relação com o animal, todos eles vão indicar crueldade, domínio da crueldade, e vão indicar esses elementos eslavos, da cultura eslava, que há essa mitologia também da mulher forte, né? Basta ver algumas das imperatrizes, mas não são imperatrizes, né? Como que é o nome dos governantes lá? Enfim. Mas também há na mitologia essa imagem da caçadora, né? Da mulher caçadora. E, e de certa maneira, a caça, no caso, é o próprio masoquista, né? Ele que se torna a caça. E ela, essa mulher ursa. E, e todos esses elementos também de dominação. Zarina. É isso, José. E todos esses elementos, então, de uma dominação, né? Porque o masoquismo é esse prazer no sofrimento físico, moral, né? Na humilhação, prazer em padecer do sofrimento, né? Enquanto o sadismo seria o prazer em impor esse sofrimento físico, moral. Mas essa definição é uma definição pobre ainda, né? Porque quando o Deleuze vai dando toda essa diferença estrutural, ele está querendo dizer justamente que vai muito além disso, que isso não é suficiente para diferenciar as duas estruturas, as duas perversões.
Então, de certa maneira, nos ritos masoquistas, se reatualiza uma ginecocracia, né? Se reatualiza o domínio do feminino sobre o masculino. Então, é isso que essa perversão encena. É uma espécie é uma espécie de brincadeira, de burla com o casamento, que é um casamento invertido, né? É um casamento em que a mulher adquire todos os direitos, e não o homem, como era o casamento cristão, né? Então, com isso, se pervertia justamente a lei e o nome do pai, em nome desse novo poder simbólico, né? Que estaria aí na mulher. Então, o que me parece é que a análise do Deleuze é muito mais rica de um ponto de vista histórico, literário, político, enquanto a análise psicanalítica tenta reduzir, por exemplo, o fetiche a alguns símbolos universais que sempre vão estar se repetindo, como o falo, a castração, o complexo de Édipo. O fetiche, muito mais do que ser o deslocamento de um pênis faltante, ele é um objeto mágico. Ele é um entrecruzamento de forças. Ele é uma espécie de platô intensivo na periferia do corpo, que produz uma dilatação intensiva daquele corpo. Não para todos, né? Porque cada perverso possui seus fetiches. Mas é um objeto miraculante para quem participa, digamos assim, daquelas daquelas direções micropolíticas, né? Daquelas direções desejantes. Mas é isso, gente. Era o que eu queria trazer aí para introduzir. Acho que agora a gente pode fazer a leitura com uma base melhor para entender a diferença dessa pergunta, né? O que significa e como funciona. Alguém quer colocar alguma questão sobre o que eu trouxe até agora? Bom, eu vou começar então a leitura aqui. Página 237, o uso ou funcionalismo em etnologia. Nestas condições, o que dizer da relação etnologia-psicanálise? Será preciso que nos contentemos com um paralelismo incerto em que ambas se olhem com perplexidade, opondo dois setores irredutíveis do simbolismo? Um setor social dos símbolos e um setor sexual, que constituiria um tipo de universal privado, de universal individual? E entre os dois haveria transversais, pois o simbolismo social pode devir matéria sexual e a sexualidade, rito de agregação social. Mas assim posto, o problema é demasiado teórico. Na prática, o psicanalista tem com frequência a pretensão de dizer ao etnólogo o que o símbolo quer dizer. Ele quer dizer, falo, a castração, o édipo. Mas o etnólogo pede outra coisa e pergunta sinceramente para que lhe servem as interpretações psicanalíticas. Bom, então vejam, o Deleuze-Guattari está colocando esses diferentes usos do símbolo, né?
pelos etnólogos e pelos psicanalistas. Para os etnólogos, o símbolo ele é uma dimensão da vida social, ele é uma dimensão da cultura, e ele implica a pergunta para que isso funciona. Para a psicanálise, o símbolo implica, eles dizem, um tipo de universal privado, de universal individual. Então, os símbolos teriam relação com esses símbolos universais estruturais aí de Édipo. Então, quando se pergunta num sonho sobre o que algo quer dizer, um objeto protuberante, é o falo, né? Sigo aqui. Então, a dualidade se desloca. Já não está entre dois setores, mas entre dois gêneros de questões. O que isso quer dizer e para que isso serve? Não se trata de dirigir as perguntas apenas ao etnólogo. Trata-se de perguntar para que isso serve e como isso funciona na própria formação que faz uso do símbolo. Não se sabe com segurança para que serve saber o que uma coisa quer dizer. Por exemplo, pode ser que Édipo não sirva para coisa alguma, nem aos psicanalistas, nem ao inconsciente. E para que serviria o falo, se é inseparável da castração, que nos impossibilita o seu uso? Sem dúvida, disse que não se deve confundir o significado e o significante. Mas será que o significante, que não é senão essa mesma questão bloqueada, nos faz sair do que isso quer dizer? Trata-se ainda do domínio da representação. Os verdadeiros mal-entendidos, os mal-entendidos práticos entre etnólogos ou helenistas e psicanalistas, não vêm de um desconhecimento ou de um reconhecimento do inconsciente, da sexualidade, da natureza fálica do simbolismo. Em princípio, todos poderiam estar de acordo sobre esse ponto. Tudo é sexual e sexuado, de uma ponta a outra. Todo mundo sabe disso, a começar pelos usuários. Os mal-entendidos práticos vêm, sobretudo, da profunda diferença entre os dois gêneros da questão. Sem formulá-lo sempre claramente, os etnólogos e os helenistas pensam que um símbolo não se define pelo que ele quer dizer, mas pelo que faz e pelo que se faz dele. Isso quer sempre dizer falo, ou algo parecido. Mas o que isso quer dizer não diz para que isso serve. Em suma, não há interpretação etnológica pela simples razão de que não há material etnográfico. Há tão somente usos e funcionamentos. Sobre esse ponto, é possível que os etnólogos tenham muita coisa a ensinar aos psicanalistas sobre a desimportância do o que isso quer dizer. Quando os helenistas se opõem ao Édipo freudiano, evitemos acreditar que eles estejam opondo outras interpretações à interpretação psicanalítica. Pode ser que os etnólogos e helenistas forcem os psicanalistas a fazer, finalmente, e por sua conta, uma descoberta similar, a de que também não há material inconsciente nem interpretação psicanalítica, mas apenas usos analíticos das sínteses do inconsciente, que não se deixam definir tanto pela consignação de um significante, quanto pela determinação de significados. Como isso funciona? Eis a única questão. A esquizoanálise renuncia a todas as interpretações, porque renuncia deliberadamente a descobrir um material inconsciente. O inconsciente não quer dizer nada. Em contrapartida, o inconsciente faz máquinas, que são as máquinas que são as do desejo, e das quais a esquizoanálise descobre o uso e o funcionamento, na imanência da relação delas com as máquinas sociais. O inconsciente nada diz, ele maquina. Não é expressivo ou representativo, mas produtivo. Um símbolo é unicamente uma máquina social que funciona como máquina desejante. Uma máquina desejante que funciona na máquina social. Um investimento da máquina social pelo desejo.
Então vejam que ele coloca claramente essa questão, né? De um lado, psicanalistas perguntam o que isso quer dizer, e de outro, os etnólogos perguntam como isso funciona. Porque, assim, a partir de um sonho, né? Bom, é fácil reconhecer, então, num sonho, qualquer elemento protuberante como um falo, e colocar, então, no sonho questões referentes à busca do falo, à busca da totalidade, à castração, né? Mas, como esse objeto no sonho ele está funcionando em vista de outros objetos, em vista dos investimentos libidinais, em vista da transferência. Quando a psicanálise coloca as coisas em termos do falo, eu posso desenvolver um pouco a questão do falo aqui, mas ela está colocando em termos de busca da completude e renúncia à completude. Será que todos os movimentos do desejo passam por aí, por essa dialética? Porque o falo imaginário, eu vou discernir aqui o falo imaginário e o falo simbólico, né? O falo imaginário surgiria no momento das que as crianças percebem a diferença sexual. Não surgiria nesse momento, mas ele ressurgiria com força nesse momento, né? Isso já se coloca desde antes do nascimento, na verdade. Mas nesse momento ele ressurge, porque as crianças começam a olhar o órgão sexual umas das outras. E os meninos percebem que tem um pênis e fazem comparações, por exemplo. Tem medo de perder o pênis, são ameaçados de castração. E as meninas, por outro lado, notariam que a elas falta. E, segundo Freud, desenvolveriam o que ele chama de inveja do pênis, né? Que é uma ideia bem contestada hoje. Que elas desejariam então ter. Pensariam então que haviam sido castradas, sentiriam culpa por causa de haver sido castradas. Então, a princípio, a questão do falo se coloca como algo que alguns têm e outros não têm, e que deveria ser buscado. Deveria ser buscado, então, no outro. É a dimensão do falo imaginário. É a dimensão de uma busca da completude, que já está colocado, na verdade, pelo bebê, da relação do bebê com a mãe, né? A mãe se coloca como um falo para o bebê. O bebê busca a completude na mãe, uma completude onipotente na mãe. Mas isso vai se recolocando ao longo do tempo em diferentes experiências. E a reconhecimento da diferença sexual, a questão do falo imaginário se recoloca. O que seria atravessar o complexo de Édipo? Seria, enfim, a recusa do falo imaginário, seria dizer assim, a gente não vai encontrar a completude, então é necessário aceitar a castração simbólica, aceitar, então, a vinda do falo simbólico. O falo simbólico, ele é o significante de uma ausência. Ele seria a possibilidade da gente reconhecer que não existe completude. Falo simbólico seria a própria falta, seria possuir a própria falta, possuir a própria ausência, reconhecer a própria ausência, reconhecer o vazio, reconhecer a impossibilidade da incompletude, a impossibilidade da sutura da falta. Então, essa é a questão do falo. Mas, assim, interpretar todos os movimentos do desejo em termos de busca da completude, castração, medo da castração, angústia da castração, é isso que o Deleuze e o Guattari estão questionando na psicanálise. Será que todos os movimentos de uma vida vão poder ser codificados em termos do complexo de Édipo, do núcleo do complexo de Édipo, que é o complexo de castração? Será que toda a mitologia, será que toda a política pode ser reduzida a esse monomito estrutural? Então é isso que está em jogo. E assim, tem alguns textos que o Deleuze e Guattari usam um tom até mesmo satírico, assim, sarcástico,
contra a psicanálise, mostrando o absurdo de algumas interpretações, né? Por exemplo, da Melanie Klein, em alguns momentos, do próprio Freud, em que tudo que vier, todo símbolo que vier, vai ser devolvido como papai, mãe, órgão sexual, castração. Então, como os psicanalistas nessa devolutiva, eles estão impondo esses símbolos ao inconsciente. Eles não estão encontrando esses símbolos no inconsciente, eles estão impondo, estão colonizando o inconsciente, eles estão reforçando esses símbolos no inconsciente. Então, por exemplo, as relações obsessivas com a droga seriam interpretadas em termos também de a droga como um objeto fetiche, o não reconhecimento da falta na mãe e a busca, então, da completude nesse objeto fetiche. E, no entanto, dizendo o que isso significa e dizendo que a droga significa fetiche e busca de uma completude, sendo que se sabe que não pode atingi-la, por outro lado, acho que uma análise esquizoanalítica de uma dependência poderia ir na direção assim: o que é essa substância? O que é esse rito que implica essa substância? Como ele funciona em tal economia libidinal? Onde, quais são as zonas de bloqueio desse desejo que ele precisa encontrar essa saída, que essa é a melhor saída para ele? O que concorre para a transformação dessa droga, dessa substância, num objeto miraculante? O que se liga a esse objeto para que ele seja fonte de miraculação? Nesse sentido, o objeto não tem fundo. Como eu disse, o objeto é um entrecruzamento de forças e de interesses também. De quem é o interesse que a gente desenvolva uma compulsão por comprar mercadoria? Quem que está por trás da mercadoria? Quem que está por trás do nosso celular, que é um objeto sem fundo? Quem que está por trás do que nos chega pela publicidade? Qual é o modo de revestir um objeto de um poder miraculante? O que é uma marca, se não um índice miraculante inscrito sobre um objeto? Vou seguir aqui. Foi dito e mostrado muitas vezes que uma instituição, como também um órgão, não se explicava pelo seu uso. Uma formação biológica e uma formação social não se formam da mesma maneira que funcionam. Assim, não há funcionalismo biológico, sociológico, linguístico e etc., no nível dos grandes conjuntos especificados. Mas não acontece o mesmo com as máquinas desejantes, como elementos moleculares. Aí, o uso, o funcionamento, a produção e a formação são uma coisa só. E é, e é esta síntese do desejo que explica, sob tais ou quais condições determinadas, os conjuntos molares, com seu uso especificado num campo biológico, social ou linguístico. Então vejam que eles estão dizendo assim, eles estão diferenciando as formações sociais, ou melhor, os grandes conjuntos, os conjuntos especificados e as máquinas desejantes. O que são os conjuntos especificados? Funcionalismo biológico, sociológico e linguístico, por exemplo. São grandes conjuntos especificados. A nível desses grandes conjuntos especificados, a formação e o funcionamento são diferentes. A nível das máquinas desejantes, formação e funcionamento fazem parte de um contínuo da usinagem do inconsciente, da produção desejante.
Então, é o que eu comecei dizendo hoje para vocês. O Estado, a formação e o uso que é dado para ele hoje, de certo modo, há uma separação nisso, que há uma reprodução que vem sendo feita. Então, apesar de, no fundo, o Estado ser constituído por uma maquinação desejante, há uma diferença de regime, que o coloca como uma formação social que tem uma certa independência, uma certa autonomia de reprodução sobre as máquinas desejantes. Porque é uma superfície de registro gigantesca. É muito difícil desfazer um Estado, renovar um Estado, porque tem uma superfície de registro e um mecanismo de reprodução muito vasto. Mesma coisa, um funcionamento biológico. O uso que é dado a um órgão e a formação de um órgão, eles estão separados por milhares de anos, por milhões de anos, às vezes. Então, demora muito tempo para que um diferente uso de um órgão destitua uma estrutura e produza outra estrutura ali. Funcionamento linguístico. Houve uma cisão entre a formação da língua e o uso da língua. A mesma coisa, seria necessário um esforço enorme para mudar a estrutura da língua, para mudar, para construir outra formação dela a partir do uso que se dá hoje. Então, isso é o que o Deleuze e Guattari chamam de diferença de regime entre um plano molar e um plano molecular. No plano molecular, a produção desejante está o tempo todo produzindo, registrando, consumindo e reescrevendo. Num plano molar, há certos mecanismos duros que dificultam esse circuito. Ele é produzido, só que é mais difícil, é mais demorado. Exigem mecanismos mais complexos. Vejam o que eles dizem. E é esta síntese do desejo que explica, sob tais ou quais condições determinadas, os conjuntos molares, com seu uso especificado num campo biológico, social ou linguístico. É que as grandes máquinas molares supõem ligações pré-estabelecidas, que seu funcionamento não explica, já que decorre delas. Só as máquinas desejantes produzem ligações segundo as quais elas próprias funcionam, e funcionam improvisando essas ligações, inventando-as, formando-as. Um funcionalismo molar, portanto, e um funcionalismo que não foi suficientemente longe, que não chegou às regiões onde o desejo maquina, independentemente da natureza macroscópica daquilo que ele maquina. Elementos orgânicos, sociais, linguísticos, etc. Todos cozinhados ao mesmo tempo, na mesma panela. Então, eles estão dizendo aqui que, ao mesmo tempo que há essa diferença de regime, os conjuntos molares, os grandes conjuntos, eles só se explicam em vista dos investimentos moleculares. Os conjuntos molares decorrem dos investimentos moleculares de desejo. Só que eles chamam isso aqui um funcionalismo molar, portanto, e um funcionalismo que não foi suficientemente longe. Não foi se foi suficientemente longe porque é difícil conseguir remontar das formações molares até os seus investimentos moleculares que ele supõe. Então, é mais fácil, por exemplo, para a psicanálise dizer o que um símbolo significa e criar um outro simbolismo universal, todo um sistema hieróglifo ali para fazer uma leitura, do que cartografar os investimentos moleculares de desejo por baixo de uma formação social. Eu sigo aqui. O funcionalismo não deve conhecer outras unidades multiplicidades que não sejam as próprias máquinas desejantes,
e as configurações que elas formam em todos os setores de um campo de produção, o fato total. Uma cadeia mágica reúne vegetais, pedaços de grãos, um retalho de roupa, uma imagem de papai, fórmulas e palavras, e não se perguntará o que isso quer dizer, mas que máquina está assim montada, que fluxos e que cortes se relacionam com outros fluxos e cortes. Analisando o simbolismo da forquilha entre os Ndembu, Victor Turner mostra que os nomes que lhes são dados fazem parte de uma cadeia que mobiliza as espécies e propriedades das árvores de que ela foi tirada, assim como os nomes dessas espécies e os procedimentos técnicos com os quais ela é tratada. A extração ocorre tanto sobre as cadeias significantes quanto sobre os fluxos materiais. O sentido exegético, que se diz da coisa, é apenas um elemento entre outros, e é menos importante do que o uso operatório que se faz da coisa, ou do que o funcionamento posicional, a relação da coisa com outras coisas no mesmo complexo, graças aos quais o símbolo nunca está numa relação biunívoca com o que ele queria dizer, mas tem sempre uma multiplicidade de referentes, sendo sempre multivocal e plurívoco. Analisando o objeto mágico Buti entre os Kukuya do Congo, Jean-Pierre Bonafé mostra como ele é inseparável das sínteses práticas que o produzem, registram e consomem. Conexão parcial e não específica que compõe os fragmentos do corpo do sujeito com os de um animal. A disjunção inclusiva que registra o objeto no corpo do sujeito e o transforma em homem-animal. A conjunção residual que submete o resto a uma longa viagem antes de ser enterrado ou imerso. Se os etnólogos reencontram hoje um vivo interesse pelo conceito hipotético de fetiche, isso ocorre certamente sob influência da psicanálise. Mas dir-se-ia que a psicanálise lhes dá mais razão para duvidarem de sua noção do que para lhe prestarem atenção. É que a psicanálise nunca falou tanto em falo, édipo, castração, como fez a propósito do fetiche. O etnólogo, ao contrário, tem o sentimento de que há um problema de poder político, de força econômica, de potência religiosa, inseparável do fetiche, mesmo quando seu uso é individual e privado. Por exemplo, os ritos do corte e penteado do cabelo, será interessante remeter esses ritos à entidade falo, como significando a coisa separada, e reencontrar o pai em toda parte, como representante simbólico da separação. Não se permanecerá assim no nível do que se quer dizer? O etnólogo acha-se diante de um fluxo de cabelo, dos cortes de um tal fluxo, do que passa de um estado a outro através do corte. Como diz Leach, os cabelos, como objeto parcial ou parte separável do corpo, não representam um falo agressor e separado. Eles são uma coisa em si mesma, uma peça material num aparelho de agredir, numa máquina de separar. O que eu queria reter desse último trecho que eu li é o seguinte: eles estão falando do fetiche, né? Foi o exemplo que eu usei hoje. E para os psicanalistas, ao se falar de fetiche, nunca se falou tanto em falo, édipo, castração, diferença sexual, né? O etnólogo, ao contrário, quando ele vai pensar no fetiche, ele pensa em poder político, força econômica, potência religiosa. É o que eu falava a respeito da ligação do fetiche com um campo social, com um campo político, com um campo mágico, com um campo miracular, com um campo de identificação de minorias, por exemplo, né? Com uma espécie de cena, de dramatização de uma cena mitológica, de uma cena investida libidinalmente. De um lado, o que é o fetiche, né? O que significa o fetiche, vai chegar sempre na mesma ideia, então, a partir do mecanismo denegatório.
pênis faltante à mãe denegado pelo perverso, né, que vai ser buscado então nos fetiches, ou como isso funciona. Como esse fetiche funciona, como o fetiche da dominação da mulher dominadora, da dominatrix, funciona no universo do masoquista. Como a relação com a mulher no poder implica o domínio político dos imperadores austro-húngaros sobre as minorias eslavas. Como que entra a questão da mãe Rússia, da relação da mãe Rússia com as minorias eslavas? Como entra a relação dessas minorias eslavas sobre o domínio desse patriarcado austro-húngaro e o sofrimento sobre esse domínio? Preconceito, a perseguição. De certa forma, o masoquismo é uma vingança que o feminino faz através do masoque, né? Que essas potências políticas ligadas a esse poder feminino fazem contra a dominação patriarcal austro-húngara. É quase como um retorno do matriarcado nas condições do patriarcado, pervertendo o patriarcado. Porque, de fato, o masoquismo não é o campo social todo, não é no campo social todo que se reverte esse poder, apesar de talvez ser esse o desejo do masoquista. Mas é no interior do patriarcado. É nesse humor com o casamento cristão, é nessa inversão do casamento cristão. Então, tem questões aí ligadas a esse fetiche que são ligadas a um problema de poder político, de força econômica e de potência religiosa também. E as potências religiosas que são invocadas pelo masoquista, evidentemente, têm relação com uma animalidade sagrada, uma animalidade divina, com o paganismo. Toda uma série de imagens, de cenas mitológicas que o Masoch vai invocar, né? Por exemplo, Sansão e Dalila, né? Dalila corta a cabeça, corta, corta os cabelos, né? Do Sansão para extrair a força dele. Entre outras histórias dessa ordem, né? Mas sempre com esse mesmo elemento do domínio do feminino. E da mesma maneira, todos os outros fetiches assim entrariam nesse lugar de um funcionamento, né? Um objeto ali como um entrecruzamento de forças, ele está funcionando numa cena, numa situação, como parte de um drama que está se desenrolando, como parte de um combate de forças, ainda que seja ao modo de uma encenação, uma fantasia. Bom, gente, o que eu queria trazer hoje é isso. Eu sugiro que vocês leiam as notas de rodapé, eu acabei não lendo hoje. Era um trecho grande também para a gente trabalhar, mas são apoios, né, ao que eles estão dizendo. Só vão aprofundar um pouco as questões que a gente trabalhou. Na semana que vem a gente retoma então nesse subcapítulo chamado As Máquinas Desejantes Não Querem Dizer Nada, Molar e Molecular. Vocês têm questões? Querem colocar alguma coisa, fazer um comentário, perguntas?
João, boa Boa noite. noite. Opa, acho que o Oi, pode José. falar, Flávio. Pode falar. Certo. Uma questão rápida aqui, parece que o Deleuze e o Guattari colocam aqui no livro o trabalho do esquizoanalista muito mais próximo do etnólogo, né, do que do psicanalista, né? Achei curioso aqui esse capítulo. E na nota de rodapé, enfim, eu sei que não deu tempo de ler, mas tem uma frase aqui que me tocou bastante, né? Diz assim: os Kikuya afirmam que a natureza do objeto tem pouca importância, o essencial é que ele atue, né? Então, assim, mesmo no próprio processo aqui dos Kikuya, né, fica bem claro aqui a lógica, né, que o Deleuze está trazendo aqui no texto. Então, muito interessante. Só um comentário mesmo. É porque é quase como se tivesse mais importância, menos importância significados ou significantes do que atos, né? Do que acontecimentos. Então, assim, durante um rito, é, desses povos que fazem parte do que o Levi-Strauss chamava de pensamento selvagem, né? Esse pensamento indomesticado, nos ritos, não é algo que significa alguma coisa. É uma atuação, é uma eficácia que está sendo produzida ali. É um acontecimento por ele mesmo, não é algo que quer dizer outra coisa, que está escondida. Então, aí também que o Arthur foi buscar também ideias para o seu teatro da crueldade, né? Ele se admirava muito com o teatro balinês, porque, assim, se trata no teatro do Arthur de invocar forças, de trabalhar com as forças. O teatro está para o ativo, assim como a peste está para o passivo. Mas ambas são vivências da crueldade. Então, a crueldade é a nossa relação com esse campo de forças. A peste, como o ferimento, o adoecimento, eles indicam um rebaixamento da nossa vitalidade. Enquanto o teatro, ou no caso aqui a cura, no pensamento selvagem, eles nos permitem entrar nesse plano, chamem sistema da crueldade, mundo dos espíritos, mundo das imagens, como quiserem, mas a ideia é entrar nesse mundo de maneira eficaz, como uma prática. Então, um símbolo, um ato mágico, ele não precisa ser lido em nome de um conteúdo latente que está por trás dele. Ele é uma ação mágica, ele é uma ação que visa um efeito. Daí toda a questão do Levi-Strauss lá da eficácia simbólica, né? De não ter tanta importância, no final das contas, se o feiticeiro, o xamã extrai ou não do doente o objeto envenenado, né? Então, o Levi-Strauss colocava essa questão. Será que ele extrai um objeto ou ele põe e ele seria, então, um mágico, né? Um ilusionista? E ele termina por colocar a questão. É uma eficácia simbólica. Eu diria assim, para além disso, que é uma eficácia real, porque assim, através desse retirar, que pode ser simbólico, né? Pode ser de algo que ele mesmo levou, o que se visa são efeitos reais, porque está atuando num plano das influências de forças, né? Das simpatias, das antipatias, das atrações, das repulsões. Daí que o Deleuze e o Guattari aproximam também as esquizoanálises não só da etnologia, como da feitiçaria, né, e do xamanismo. Eles diziam naquele trecho que a gente leu há pouco tempo como que a esquizoanálise se aproximaria dessas curas primitivas, né, justamente porque se leva em conta todo um campo social e uma produção desejante, política, que está em jogo numa intervenção. Então, quando eu digo que um objeto é um entrecruzamento de forças, é que um objeto ele não, nunca se reduz a ele mesmo.
E ele não quer dizer, digamos assim, ele não tem um significado dado ali para uma codificação universal, falo, castração e complexo de Édipo. O objeto, ele produz um efeito dentro de um agenciamento. Ele é uma peça de uma máquina. E ao mesmo tempo máquina e peça de máquina. Mais alguma questão, gente? Ô, João, essa coisa do masoquismo como domínio do feminino, isso também no caso de uma mulher masoquista, quando o masoquismo encarna numa mulher. Isso pode ser pensado como domínio do feminino. Queria que você falasse um pouco. É um caso assim. Quando o Deleuze fala sobre o masoquismo, ele está descrevendo assim uma estrutura e uma situação a partir desse escritor, do Masoch, né? Então, ele não descreve muito bem do masoquismo na mulher, né? Então, ele está falando no Masoch de um homem masoquista e de uma mulher masoquizante. Então, é esse casal, né? É esse casal masoquista que ele trabalha. Ele não fala, no caso, se fosse uma mulher masoquista, né? Ele não descreve assim essa possibilidade. Seria necessário assim uma análise assim disso. Qual que é o texto? Desculpa. O texto é Sacher Masoch, O Frio e o Cruel. Talvez, talvez para ele a mulher não seria masoquista, a mulher seria, digamos, a vítima do sádico nesse caso. Talvez no caso da mulher, eu não sei assim, porque isso de fato não está trabalhado por ele. No caso da mulher, talvez ela só possa ser ou uma mulher masoquizante, não propriamente a masoquista, nessa leitura do Deleuze, né? Talvez ela fosse ocupar essa outra posição na relação sádica, né? Em que há um homem, uma mulher também que ocupa essa posição do infligir a dor, a humilhação, a tortura e essa mulher poderia então ser a vítima ou por outro lado a cúmplice desse sádico, né? Com outras mulheres, com outros homens. Mas é porque, de fato, a figura do masoque, assim, ela é a figura que impera sobre o masoquismo, né? Ele que dá nome a essa perversão. Então, o Deleuze estuda, examina esses signos na obra do Masoch. É uma obra vasta, assim, com temas masoquistas, mas também místicos, né? O masoquismo e a mística se ligam, assim, em algum lugar que eu não vou conseguir elaborar bem isso hoje, mas tem relação com a dissolução do eu para acessar um plano de intensidades, né? Para acessar justamente um corpo sem órgãos, um corpo intensivo. E então tem muitos temas assim de crucificação, de suspensão, costura da pele, né? Então o masoquista está sempre sendo suspendido, sendo crucificado, né? Sendo despelado.
são simbolismos assim que a psicanálise já remeteria à castração, né? Mas são simbolismos que implicam uma espécie de, é a leitura que o Deleuze faz, de novo nascimento. E seria um novo homem sem identidade, sem propriedade privada, sem autoridade, mas para nascer ele precisaria passar por esses ritos de despelamento, né? De suspensão, de crucificação, de tortura, para renascer então esse novo homem sem nome, sem propriedade, sem centro, sem Estado, contra o Estado, mas que seria submetido ali a um poder simbólico feminino centrado na comunidade, no comunismo primitivo, em uma relação em que a descendência deixaria de passar pelo pai e passaria apenas pela linha materna, né? Justamente porque nessas sociedades, nessas comunas primitivas, o pai é ninguém. Não se sabe quem é o pai. Não é pela linha paterna que se passa a descendência, né? Então, é como se o poder fosse se concentrando, poder simbólico e real, na, na mulher, na matriarca. Tem um livro que o Deleuze cita também, que é de um jurista alemão do século XIX, que chama O Matriarcado, em que ele vai falar de várias épocas assim na história mundial, né? Fases, né, da mulher na história mundial. E uma dessas fases seria essa fase matriarcal, né? Anterior ao patriarcado. Esse jurista chama Bachofen, né? O livro é O Matriarcado. E um outro texto que trata um pouco dessa questão, que é um texto muito bom, uma peça de teatro, é A Pentesileia, do Kleist. A Pentesileia é a rainha das Amazonas, né? E ela, na Guerra de Troia, ela se entra em guerra contra os gregos, mas acaba se apaixonando pelo Ulisses. Pelo Ulisses, não, pelo Aquiles, né? E Mas aí tem toda uma questão do matriarcado, que as mulheres não poderiam, então, se casar com os homens que elas desejam, mas elas teriam que, não poderiam ceder aos homens, né? Não poderiam ser tomadas pelos homens. Elas que teriam que escravizar os homens e aí sim tirar um filho deles e mandar eles embora. Então haveria todo um rito de escravidão do homem, de extração dos filhos e de expulsão desses homens, né? Então elas viviam só entre elas, as Amazonas. E, no entanto, ao se apaixonar pelo Aquiles, a Pentesileia quebra a lei das Amazonas. E disso vão decorrer, enfim, vai decorrer a tragédia, né? É bem interessante. Eu posso trazer alguns trechos do Mazoc e desse livro do Deleuze sobre o Mazoc na semana que vem. Vamos ver. Bom, gente, acho que é isso por hoje. Boa noite aí a todos e todas.